Olá, seja muito bem-vindo ao Panorama. A Secretaria de Saúde de Minas Gerais já decretou estado de emergência por causa da epidemia de dengue e chikungunya no início desse ano. Até os primeiros dias de fevereiro, em Minas foram mais de 42 mil casos de dengue confirmados e outros 120 mil em investigação. 9 mortes foram registradas até agora. Em todo o Brasil, o número de infecções esse ano mais que dobrou em relação ao mesmo período de 2023. No panorama de hoje, vamos tentar entender como enfrentar a epidemia dessas chamadas arboviroses. Esse ano, uma vacina contra a dengue foi incorporada ao Sistema Único de Saúde e deve começar a ser aplicada em breve. Não saia daí, o panorama está só começando. Para nos explicar mais sobre a epidemia de dengue e chikungunya em Minas e no país, nós convidamos o infectologista Carlos Starling. Carlos, muitíssimo obrigado pela sua presença. Um prazer imenso, Fernando. Uma satisfação estar aqui no Panorama com vocês mais uma vez. A satisfação é toda nossa. Carlos, esse ano a gente já começou o ano com um número muito grande de casos de dengue, maiores inclusive do que o ano passado. Essa questão de ter um ano logo após o outro com números muito altos, isso não é comum, né? O que está acontecendo? Bom, a doença tem um ciclo, né? A cada 3, 4 anos nós temos um pico de casos que corresponde a um número de pessoas vulneráveis e também a circulação de um vírus diferente daquilo que vinha circulando, de um sorogrupo diferente. Uhum. Então nós tínhamos dengue 1 circulando, entra dengue 2, né, com uma massa de pessoas, um volume muito grande de pessoas vulneráveis, né, então aí nós observamos um aumento do número de casos. Isso, de certa forma, demonstra uma falência do nosso sistema de combate, né, ou nossas estratégias de combate à dengue e a outras arboviroses que vêm circulando há algum tempo. Né? Então é importante nós entendermos esse recado que, de certa forma, o mosquito está nos dando. Né? O mosquito, ele dá uma mensagem. Né? Fala, opa, peraí, a estratégia que vocês estão usando nos últimos 40 anos, né? E essa emergência se repete há 40 anos, né? Não deve estar muito boa. Né? Então, está na hora de vocês repensarem essa estratégia. Pois é, o que deveria ser repensado, vamos dizer assim? Bom, nós temos uma questão do modelo, né, que nós utilizamos para combater determinadas emergências. Né? Então, em alguns momentos, nós, que tem esses surtos, nós lançamos mão de uma série de estratégias de eficácia questionável. Por exemplo, fumacê. Né? Fumacê não adianta muito. Nós tentamos controlar a epidemia no meio da epidemia. Né? No período onde as condições climáticas favorecem a procriação do mosquito. Nós tentamos controlar o problema jogando a responsabilidade com muita frequência para a população. Fala assim, olha, cuide da sua 70% dos problemas estão dentro da sua casa. Né? Isso, de certa forma, não, isso está correto, os focos estão lá, mas as pessoas não escolhem morar onde moram exatamente porque querem morar. Né? E elas não agem da maneira que agem, né? Simplesmente por ignorância. Né? Há uma determinação sociológica para isso que eventualmente nós ignoramos. Então, o modelo de combate à dengue e outras catástrofes epidemiológicas, né, ele tem um certo viés. Né? E o viés, ele cai sempre no mesmo jargão.
né? Vamos combater o mosquito que está dentro da sua casa, né? Tá certo? A população tem que participar mesmo, né? Mas nós esquecemos de adotar políticas de coleta adequada de lixo, de saneamento básico que tem que estar funcionando, né? De empregabilidade, né? Ou seja, dar melhores condições de vida para a população, oferecer ou cumprir um papel que o Estado tem de oferecer condições adequadas para que as pessoas vivam, né, livres, ou pelo menos tenham condições de viver livre de determinadas epidemias. Perfeito. Falando um pouco dos sorotipos que o senhor falou, são 4 sorotipos diferentes. Algum é mais grave do que o outro, algum prevalece mais do que outros em determinadas regiões. Como é que funciona isso? Nós temos 4 sorotipos de vírus, dengue 1, 2, 3 e 4. Eles são geneticamente diferentes, né? A infecção por um sorotipo implica em imunidade àquele sorotipo, né? Mas não confere imunidade ao sorotipo diferente. Né? Então a pessoa tem oportunidade de ter 4 vezes a dengue. 4 vezes dengue. Mas cada uma pode ser mais grave ou mais forte do que a outra? Pode, porque a resposta imunológica a um tipo de vírus gera um problema, né? Então, a resposta imunológica já a um sorotipo que infectou a pessoa anteriormente acaba favorecendo fenômenos hemorrágicos. Né? Então, a reinfecção por um sorotipo diferente oferece um risco maior. Dengue 2, que é exatamente o que está circulando agora, que voltou a circular agora aqui em Minas, região metropolitana de Belo Horizonte, isso tende a ser mais grave. O sorotipo 2, ele sempre é mais agressivo, né? Então, uma reinfecção por um sorotipo, particularmente o 2, acaba gerando muita pressão sobre o sistema de saúde. A questão da chikungunya também, que está aí vindo também com um volume grande de casos junto com a dengue. Eu queria saber o seguinte, a pessoa picada pelo mesmo mosquito, né? Ela pode vir a apresentar dengue ou chikungunya? Como é que funciona isso? E como é que diferenciam os sintomas? Veja bem, a chikungunya, no princípio, dengue e chikungunya se parecem muito do ponto de vista clínico. Ambas geram dor de cabeça, febre, né? Dor de cabeça, mal-estar, dor no corpo. A chikungunya tem uma tendência a dar mais dor articular. Né? E posteriormente, né, com a evolução do quadro clínico, essa dor articular ela pode permanecer por meses e às vezes até anos. Né? Então a chikungunya tem essa particularidade. Dengue tem uma tendência, né, a gerar mais fenômenos hemorrágicos, né? Particularmente a reinfecção por um sorotipo diferente. A chikungunya não. A chikungunya ela tende a dar febre alta, mal-estar, dor de cabeça e, eventualmente, quadros neurológicos mais graves, né? A meningoencefalite pelo vírus da chikungunya, além dos fenômenos articulares. Então, essa é uma diferença. Agora, a imunidade pela chikungunya não confere imunidade à dengue e nem vice-versa. São doenças provocadas por vírus distintos e, portanto, tem um curso absolutamente diferente em termos evolutivos. Pois é, em termos de tratamento, o tratamento de uma é parecido com o da outra, diferente? Olha, a hidratação, né, o combate, o tratamento dos sintomas que são muito desagradáveis em ambas, né, ele é semelhante, ele é feito com
a febre com antitérmicos, sempre à base de dipirona ou paracetamol. Tanto uma quanto a outra não podem ser tratadas com ácido acetil salicílico, né, com qualquer medicamento à base de ácido acetil salicílico. Né. Os corticoides e anti-inflamatórios, eles não podem ser utilizados na dengue, mas na chikungunya, numa fase mais avançada, eles são eventualmente necessários para controle da dor, da dor articular e dos fenômenos inflamatórios associados à chikungunya. Então, o tratamento ele é diferente, mas ambas têm em comum a hidratação. Né? É fundamental, e principalmente na dengue. O sucesso no tratamento da dengue, e para que se evite a evolução e as complicações associadas à doença, passa necessariamente por uma classificação correta do quadro clínico e o tratamento com a hidratação própria conforme o peso das pessoas. Então, água, líquido é fundamental em ambas, particularmente na dengue. Perfeito. Bom, como a gente já sabe, os picos de casos de dengue costumam ocorrer assim em ciclos, como o Dr. Carlos falou, em geral de 3 em 3 anos. Para ilustrar com alguns dados como isso ocorre, a gente montou um gráfico com os números divulgados pela Secretaria de Saúde de Minas nos últimos 10 anos. A gente vai ver aqui no telão agora esses números. Olha só. Olha lá, a gente começando ali com 2013, um número muito grande ali de 373 mil casos com 106 óbitos. Diminui um pouco em 2014, sobe um pouco em 2015, mas aumenta bastante em 2016 com mais de 435 mil casos. Cai de novo em 2017, cai de novo em 2018, lá em 2019, muito grande de novo. Em 2020 cai um pouco, 21 também, 22 sobe e 23, 327. Agora em 2024 é interessante que nós só temos um mês aí e já temos quase 43 mil casos. Ou seja, duas coisas que eu queria ver com o senhor, doutor Carlos. O 2019 até 2023 houve um pequeno atraso aí no ciclo. Isso a gente pode atribuir talvez à pandemia? Bom, Fernando, é uma hipótese, né? Que as pessoas ficaram mais quietas, não se movimentaram tanto. Mas se você observar, isso faz parte também de regime pluviométrico e uma característica do próprio mosquito, né? De evolução do próprio mosquito. E também do grau de vulnerabilidade da população. Então, você passa a ter, quando passa um determinado período, a população cresce e o número de pessoas vulneráveis também. Né? E a circulação de sorogrupos diferentes, né, do vírus. Do tipo então, do sorotipo. Não é um fator, mas são vários. São vários fatores que influenciam. Né? E é muito interessante, porque o mosquito tem, o Aedes aegypti, particularmente, ele tem 190 milhões de anos de evolução. Nós temos uma espécie, o Homo sapiens surgiu mais ou menos 60 milhões de anos. O mosquito ele tem 3 vezes mais adaptação do que nós em termos de tempo de experiência nesse planeta. Então, combater esse mosquito com medidas tradicionais, né, é pouco eficaz. Né? Ele leva uma ampla vantagem, ele já destruiu exércitos, ele modificou perfil histórico da própria humanidade. Né? Então, nós temos que respeitar muito, né, a experiência desse mosquito na face do planeta. E temos muita humildade em relação a ele. Por exemplo, os ovos, né, ele coloca os ovos que ficam no ambiente, né, durante 400 dias, né, mesmo sem chuva. Né? Basta uma gota de chuva para que esses ovos eclodam e que nasça um novo mosquito. Então, a adaptação dele é fantástica. Né? O que nós temos para combatê-lo? Nós temos ciência. E mais uma vez,
o investimento em ciência, né, o investimento em conhecimento de biologia, de entomologia, é absolutamente fundamental para que nós possamos enfrentar essa adversidade, né, que a natureza nos impõe. Pois é, a novidade talvez para esse ano, se eu falando em ciência, aí é a questão da vacina contra a dengue, né? Nós vamos ter aí o Sistema Único de Saúde já distribuindo a vacina para crianças, pelo que foi anunciado, de 10 a 14 anos. Essa próxima vacina que vem pelo Instituto Butantan também, que está em nível avançado aí de pesquisa. Eu queria que o senhor falasse um pouco da questão da vacina, desses públicos prioritários nesse primeiro momento e qual pode ser o impacto dela já imediato ou para os próximos anos. Veja bem, a vacina de fato é um grande avanço, né? Nós vimos isso em inúmeras doenças infecciosas. Nós enfrentamos sarampo com vacina, enfrentamos poliomielite, erradicamos a varíola com vacina. Portanto, essa sim é uma estratégia inteligente e que deve modificar o curso da dengue enquanto doença, né? Não o curso do mosquito, né? Esse aí nós temos que realmente respeitar muito. Mas a vacina modifica a forma como nós enfrentamos a doença. Nos próximos anos, nós devemos ter uma maior disponibilidade da vacina, que hoje, né, ainda é muito pequena, porque o laboratório que a desenvolveu com muito sucesso, que foi a Takeda, um laboratório japonês, ele não tem uma capacidade de produção, né, para cobrir toda a faixa tropical e subtropical do planeta onde dengue existe. Né? Então, é natural que essa produção, que deve crescer nos próximos anos com novas plantas desse mesmo laboratório, ou se não, parcerias com laboratórios nacionais, que pode acontecer. Né? Então essa produção deve aumentar e aí sim nós temos uma maior cobertura da população com essa e outras vacinas que estão surgindo, como você citou muito bem, a do Butantan, que está numa fase avançada de pesquisas. Né? Pois é, essa questão hoje do público prioritário ser colocado entre crianças de 10 a 14 anos, a gente já teve aí há pouco tempo uma certa polêmica em relação à vacina da Covid, que algumas pessoas falavam que não deveria ser aplicada em crianças. O senhor teme que eventualmente agora possa haver algum tipo de resistência? E por que exatamente esse público prioritário? Bom, o grupo prioritário foi exatamente por causa do gráfico que você mostrou. Né? Aqueles picos que ocorrem, né, e que ocorreram nos anos anteriores, acometeram mais essa faixa etária, né, e levaram mais essa faixa etária para dentro dos hospitais, para os pronto-atendimentos. Então, apesar de dengue ser muito grave em crianças abaixo de 4 anos, onde a vacina ainda tem que ser pesquisada de forma adequada, e acima de 60 anos, onde as pessoas têm comorbidades, mas ainda não tem N suficiente, ou não tem dado estatístico suficiente para mostrar segurança e efetividade da vacina nesses grupos. Mas entre 4 e 60 anos, sim, tem dados suficientes que mostraram a eficácia principalmente contra a dengue 2, que é o mais grave. A eficácia dessa vacina chega a 92% para dengue 2. E para cerca de 75% para dengue 1. Então, aquilo que mais circula, os sorogrupos que mais circulam, eles têm uma boa proteção com essa vacina. Problema: 2 doses da vacina com intervalo de 3 meses. Isso realmente dificulta, do ponto de vista logístico, a cobertura da população. Daí uma possível vantagem da vacina, que deve vir do Butantan, que é uma dose só. Portanto, o investimento em ciência, em pesquisa, é fundamental. Mas aqui, já que nós estamos nessa casa, que é uma casa... uma Assembleia Legislativa, a Casa do Povo, a Casa da Política,
né, nós temos que chamar a atenção, porque não vale negacionismo de político contra a vacina. Isso joga contra a população. Isso é lesivo à população. Então, político que fala contra a vacina, que libera a vacina, né, o cartão de vacina para que as pessoas vão para a escola, né, irem para a escola, que é um espaço também coletivo, isso é lesivo à população. Portanto, educar a população, né, é mostrar o que é efetivo para protegê-la. Por isso, a gente implora aos políticos dessa casa, né, que reforcem a importância da vacinação e jamais, né, questionem esse ponto científico que mudou tanto a nossa história contra inúmeras doenças infecciosas. Perfeito. Bom, desde o início do ano, a Assembleia aqui de Minas vem alertando a população sobre a epidemia de dengue no estado. Uma campanha está no ar na TV e na internet. Vamos ver a chamada. Rifa, sorteio, até no amigo oculto da família, eu sempre fui muito sortudo. Mas quando o assunto é sério, não dá pra contar com a sorte. Os números da dengue, zika e chikungunya cresceram muito em Minas e todo mundo precisa fazer sua parte. Não deixe acumular água parada e nem jogue lixo em terrenos baldios. E se sentir alguns dos sintomas, procure rápido uma unidade de saúde perto de você. Não conte com a sorte, é hora de agir. Vamos juntos nessa luta pela vida dos mineiros. Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Poder e voz do cidadão. Doutor Carlos, esse tipo de campanha, campanhas educativas, mostrando justamente a importância, né, da participação também das pessoas, ou seja, vamos dizer assim, um conjunto de ações que tem que ser tomadas, como o senhor disse, para tentar combater um mosquito que está aí no planeta muito antes que o ser humano. O senhor acredita que essas, em termos de campanhas educativas, a gente vem caminhando num rumo certo, ou até mesmo esse tipo de campanha deveria mudar de alguma forma para que as coisas fossem mais efetivas a curto e médio prazo? Não, as campanhas têm um papel importante, sim. Educar, né, e campanhas como essa, orientação da população é absolutamente necessário. Agora, essas campanhas têm que começar nas escolas desde sempre, né? Isso tem que estar no currículo das crianças desde sempre e ser reforçado ano após ano, né? Para que as pessoas entendam, para que as crianças entendam e cresçam já com essa informação, né, bem sedimentada, né, da importância da vacinação, do respeito a princípios científicos, né? Isso é fundamental, né? E entender o papel de cada um dentro de uma sociedade, de uma comunidade. Se eu não cuido do meu espaço, né, eu comprometo o espaço que nós compartilhamos, né? Então, o espaço coletivo é importantíssimo, né? E a valorização da própria democracia, né? Porque se nós não valorizarmos, né, o direito de cada um, né, nós acabamos desrespeitando o direito de todos. Perfeito. Carlos, muitíssimo obrigado pela sua entrevista. Prazer imenso, uma satisfação estar com você aqui mais uma vez, Fernando. Muitíssimo obrigado. Bom, e o Panorama de hoje termina aqui. Muitíssimo obrigado pela sua audiência e até o nosso próximo programa.